Eu sou corpo. Corpo tambor. Tecnologia ancestral da oralidade. Memória como texto. Antes da tese. Corpo tambor que dança antes da hipótese. Som antes da pergunta. O que vai acontecer aqui não é uma explicação. É uma invocação. Uma fresta. Uma fresta. Uma fresta. Uma fresta. Uma fresta. Aqui, neste som, neste suor, meu corpo não pede permissão. Aqui, neste som, neste suor, meu corpo não pede permissão. Aqui,
neste suor, meu corpo não perde permissão. Aqui, neste som, neste suor, meu corpo não pede permissão. Neste som, neste suor, não pede permissão. Ele ecoa, ele vibra. Meu corpo não pede permissão. Neste suor, aqui, neste som, ele ecoa, vibra. Aqui neste som, meu corpo não pede permissão. Tempo não é linear. Tempo é tambor, é espiral. Memória que dança, cada batida uma lembrança. Cada pausa ancestral. Dissonância é uma pergunta. O tempo não é linear, ele é tambor, espiral. Memória que dança, cada batida uma lembrança, cada pausa ancestral. Dissonância é uma pergunta. Não é linear, é tambor, é espiral, é memória que dança. Cada batida é uma lembrança e cada pausa é ancestral. Dissonância é uma pergunta. Não é linear, é espiral, é dança, memória, lembrança, batida, lembrança, pausa ancestral. Dissonância é uma pergunta. O tempo não é linear, ele é espiral. Cada memória é uma batida, cada dança, cada pausa é ancestral. Dissonância é uma pergunta. Pergunta, fresta. É onde a luz passa. É onde tudo se escapa. É onde o corpo de mulher negra inventa mundos.
Não há centro aqui. Há ruído. Há vestígio. Há fragmento. Como estética. E multiplicidade como política. Como política. Política. Corpo. Eu sou corpo. Eu sou tambor. Ouça o corpo. O silêncio. Desconfortavelmente. O tambor não se explica. Ele convoca a presença. Presença do hoje, que é ancestral. Obrigada, Patrícia Pata. Eu disse que eu ia sentar e falar, mas como é corpo tambor, eu escrevi algumas palavras. E que bom que eu escrevi. Confesso que o que eu ouvi um pouco antes é muito forte para mim também, né? Eu sou Nina Folla, eu sou uma artista daqui de Porto Alegre,
com uma carreira artística de mais de 30 anos. E eu nunca deixei de fazer arte e cultura preta. Aquilo que foi o legado que eu herdei. E quando as pessoas hoje me interpelam na rua dizendo que eu estou fazendo sucesso, eu fico pensando que eu lutei 30 anos, muitas vezes de graça no Novembro Negro, para chamar 8.000 seguidores no Instagram de sucesso. Esse é o caminhar da mulher preta no Rio Grande do Sul. Quero agradecer ao Gilberto imensamente por insistir em eu vir aqui. Eu neguei. Eu juro que eu neguei. Até pouco tempo, não conseguia me chamar de multiartista, apesar de fazer muitas coisas dentro da arte. E essa é uma primeira performance que eu escrevo, desenho e apresento de forma orgulhosa e autoral. Obrigada, Gilberto. E obrigado ao Simpósio pela oportunidade. Obrigado a vocês por terem assistido e aplaudido. Né? Então, eu também quero dizer com isso que essa performance também diz desses anos, né? Lidando com tambores, lidando com a rua, lidando com as rodas, lidando com o povo da rua, lidando com o povo preto e lidando, inclusive, com aquilo que as instituições brancas, eurocêntricas, chamam da pobreza. Né? Eu sou socióloga, recém-doutora em sociologia por essa universidade, e minhas pesquisas, nenhum trabalho universitário meu, seja de qual disciplina tenha sido, não fugiu do tema racismo, mulheres negras, comunidades e povos tradicionais de terreiro, que são as coisas que eu pesquiso dentro dessa universidade. Eu tenho uma carreira linear de sociologia, e no primeiro dia do meu doutorado as pessoas questionaram se aquilo mesmo era uma tese para ser feita na sociologia. E aí eu falo esse fato porque Celina disse uma coisa, Celina, que se eu tivesse uma professora que tivesse me dito isso, seria tão bom, né? Porque é a mesma coisa de dizer, o que tu está fazendo aqui, pesquisando isso que tu pesquisa? E eu fiz essa pergunta para mim, por que eu estou aqui? Obrigado, Carol, também, pelas palavras. A gente está aqui para fazer essa denúncia tão qualificada que Carol fez. Tão qualificada. Muito obrigada, Carol, pela tua existência. Então, como eu disse, é uma sequência de poemas escritos por mim, né? Essa é a minha primeira apresentação, mas elas não são inspiradas, né, do nada, e também inspiradas naquilo de bom que a academia me trouxe, que é conhecer muitos mais outros teóricos e poder dialogar e encontrar pessoas que a gente pode dialogar, nem que seja teoricamente, sobre aquilo que nos é importante falar. Então, queria apresentar para vocês essas três figuras, Denise Ferreira da Silva, Osmundo Pinho e Leda Maria Martins, que organizam essa poética de hoje, essa corporalidade e essa filosofia que me traz, né, até aqui. Então, Osmundo Pinho, né, aí no centro, ele
ele me inspira num... Eu vou trazer aqui um pouco teórico, porque eu sou socióloga também, eu gosto de ser socióloga meio chato com as teorias e os conceitos, mas isso é importante, né? Mas queria dizer que, fora esses teóricos, tem mestre René Bittencourt, tem mestre Guto, tem mestre Lua Rasta, tem o meu terreiro, que me ensinaram esse corpo e esses toques que aqui eu apresentei para vocês. Tem a capoeira Angola, tem um batuque, que também são as minhas escolas. Antinegritude como metodologia, né? Ele é todo forjado por esse conceito, né, de entender que este mundo, Carol, não sei se ela está aqui, eu vi ela, mas acho que ela não está, mas enfim, este mundo é esse mundo que ela descreveu, né, em que nós somos abjetos. E a obra Performance do Tempo Espiralar, de Leda Martins, e Homos Modernos, de Denise Ferreira da Silva. Eu persigo o Osmundo há muito tempo. Ele tem um livro chamado Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, que é de 2021. E também alguns textos de norte-americanos, Frank Wilderson, Saidiya Hartman, que é pensar uma lógica dessa sociedade que posiciona o corpo negro fora da humanidade, né? Estava te citando, meu bem, te agradecendo. Fez outro corpo aqui. E antinegritude é tanto uma realidade vivida quanto uma chave explicativa radical. Ela exige que metodologias não apenas descrevam, mas destabilizem, né? Que não apenas analisem, mas que desobedeçam. Por isso que eu estava te citando. E isso é um chamamento, uma convocação que venho sentindo efetivamente, radicalmente, desde 2021. Leda Maria, né? Me inspira no tempo não é linha, o tempo é uma curva, que não há progresso e sim memória, que não há calendário, mas sim tambor. E entre essa estrutura espiral e entre a crítica e a poética, que essa performance se inscreveu, onde eu me situei, e vim para cá com esse tambor, o supapo, esqueci de apresentá-lo. O supapo que Uta me deixou como guardiã, e eu agradeço muito. O que há de mais certo é que a gente não tentou fazer uma comunicação direta, porque, né, a gente não precisa estar dando resposta para aquilo que a gente faz e que aquilo que a gente sente, né? A gente só quer que se desacomodem, que se reconheça, como Carol disse, que esses deslocamentos também provoquem afetos e que percepções que se escapem essa lógica que é tão normativa daquilo que pode ser certo e daquilo que pode ser no tempo, ou daquilo que é ou não é a partir de um princípio único. E aí colocar em disposição o corpo de uma mulher negra do sul do Brasil, 50 mais, né? Importante, né? Eu agradeço esse momento porque eu vejo como uma potência disruptiva dentro das suas limitações. E aí me percebo nascendo porque sempre estamos em processo. Como lembra também Denise Ferreira da Silva. É método, é arquivo vivo, é fresta, onde escapa e inventa mundo. Então, o que se presenciou aqui é que retomam agora em forma de fala, né? E junto com esse tambor, o tambor de supapo. E que cada som que foi emitido por ele hoje, agora, não hoje, mas agora, é memória. Cada ritmo foi uma pergunta e cada pausa
uma convocação para se ouvir no silêncio. E então, só para apresentar, que eu dividi em blocos, eu apresentei aqui uma invocação do corpo como método, e, né, com esse espírito da antinegritude pela presença, pela afirmação desse corpo que sofreu pilhagens de restrições e de desidentidades. Depois, né, uma estrutura onde a fala emerge, nomeando todas essas desidentidades e retomando aquilo que organiza esse corpo. Depois a gente foi para a espiralar do tempo, onde o corpo, né, com a sua voz, porque voz é corpo, gira, transmuta, verbaliza, fragmenta, desassocia e associa coisas. E na fresta, onde a gente entende o que pode ser borda, múltiplas e direcionamentos, né? Então, e no fim, a proposta de escuta radical, porque a radicalidade da escuta, Denise Ferreira diz que a gente só poderá, por isso te evoco, Carol, eu disse para a Pata, depois da fala da Carol, não sei se eu fico feliz ou mais nervosa de fazer algo depois da tua fala, porque tu verbalizou aquilo que me emociona para trazer aqui, a escuta radical. E como é difícil, e como é desconfortável, radicalmente escutar. Nem que seja o silêncio e o olhar. Eu queria citar, então, para finalizar, o que Denise Ferreira da Silva, ontem, às 2h, eu achei importante dizer o que ela nos orienta, essa mulher preta, retinta, filósofa, nos diz. Os sistemas ocidentais criados para a modernidade foram para manter, né, opressões que da dominação europeia na Méfrica imputam em nossos corpos capturados a pobreza. E é uma pobreza fora dos princípios de extermínio civilizatório. Essa civilização, que denomina a pobreza, destrói, inclusive, suas fontes de vida. A pobreza foi conceituada a partir da leitura ocidental feita pelo esse Homos Modernos, de Denise Ferreira, esse eu transparente. Esse eu transparente que é humano e civilizado. E a mulher negra, durante todos esses séculos, rompeu e rompe radicalmente com a total pobreza ocidental de espírito, de comunidade e amor. Ontem eu tive o prazer de conhecer, essa universidade também, essa semana conheceu Rainha Jambi, e essa frase é dela. A mulher negra rompe radicalmente com a total pobreza ocidental de espírito, de comunidade e amor. E propõe, com a matripotência, uma educação radicalmente amorosa, baseada no ser, através do outro. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Pata. Pode passar as fotos da minha inspiração. Desculpa, eu estou tão nervosa, gente. Muito obrigada.
Só mostrar o meu último trabalho, dirigido por Tiago Piragira, Igbaú, financiado pelo Itaú Rumos. Eu trouxe algumas ideias, foi meu primeiro trabalho de performance. E, enfim, a gente vai apresentar na Mostra Cura, dia 18, lá em Pelotas. E aqui eu estou no meu terreiro, faço 50 quilos de peixe e servimos para a comunidade. Também estou aqui no meu terreiro. E o meu terreiro é a cara da pobreza. Muito obrigada.